Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam para a gente, que assim como Jesus, cada um de nós é chamado a cumprir plenamente a lei do amor. Então, que nós realmente possamos pedir a graça de aprender a fazer isso mais plenamente. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 39. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 39. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro. Porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, essa primeira leitura mostra pra gente aqui o sacrifício de Elias, o povo de Israel, eles tinham ali, Baal,
né, que eles achavam que era Deus, né, para eles achavam que era Deus, né, e tinha o Senhor Deus, né, que é o verdadeiro Deus. E aí, né, Elias propôs assim, né, até quando andareis mancando com os 2 pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu, mas se Baal é o verdadeiro Deus, né, mas se é Baal, segue a ele. E aí, o povo não respondeu uma palavra, né, porque eles estavam seguindo ali o Deus deles, né, e aí Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. E aí ele disse: dei-me 2 novilhos, que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloque-os sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. E aí vocês invocam o Deus de vocês, que é o Baal. Se ele fizer aí ele fala aqui, né? Se o Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal invocaram o Deus deles, né? Só que não aconteceu nada, né? Continuou tudo do jeito que estava, continuou em silêncio. E aí depois Elias invocou o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, e como a gente viu aqui, né, caiu o fogo do Senhor, né, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira, né, secou a água que estava no rego. E aí, vendo tudo isto, né, vendo que o Deus que Elias invocou, que é o Deus verdadeiro e é o nosso Deus, né, aí o povo exclamou, né, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Então, que a gente possa realmente também anunciar esse Deus, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, para todos, tá certo? O Deus de Elias, né, que é o Deus que Elias invocou, que é o nosso Deus verdadeiro, o Deus que fez o céu e a terra, que deu seu Filho para salvar a humanidade. Então, é a Ele que nós devemos anunciar. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 19. Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, né, a leitura do Evangelho hoje fala que Jesus não veio abolir a lei e os profetas, né, mas levá-los a pleno cumprimento, né? Então ele fez isso, né, amando-nos até o fim, amando-nos apesar de quaisquer pecado que nós houvéssemos cometido, né? Então, esse amor de Jesus é o fogo que ele veio trazer sobre a terra, né? Então, conosco, né, se passa algo semelhante, né? Se nós seguirmos fielmente a Jesus, se vivermos em conformidade com a fé que professamos e com a Eucaristia que nós comungamos, né, nós vamos sendo consumidos pelo fogo do amor de Jesus e nos transformamos, né, no bom odor de Cristo, né? Então, que Deus realmente que Deus leve à perfeição a obra que iniciou em nós, né? Então, que a gente possa realmente, né, anunciar o nosso Deus verdadeiro, né, o Deus que fez o céu e a terra, que deu o seu único filho para salvar a humanidade, né, e que nós realmente possamos colocar em prática tudo o que Cristo nos ensina, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã,
quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.